Você sabia que um sorriso alinhado, harmonioso e branco é considerado um cartão de visitas? Sim, de acordo com o projeto de pesquisa desenvolvido pela Faculdade de Odonto, esse padrão de beleza pode causar impressões sobre a saúde bucal, a higiene e até a autoconfiança do dono. Para falar mais sobre o assunto, estão no estúdio conosco o professor Bruno Carlini Júnior e o acadêmico do curso de odontologia, Marcelo. Antes de conversarmos com nossos convidados, revelando os mitos e verdades do clareamento dental, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF-TV. Fiz várias vezes tratamento, clareamento dental e já está até na hora de fazer de novo. E daí tem os cuidados, né, que a gente tem, daí é a hora que eu tenho que me afastar do cafezinho, daí é difícil. E como fica no tratamento já afastado dos corantes, daí tu leva um tempinho para ir voltando, mas demora uns 6 meses, eu no caso, duas vezes por ano tenho que fazer. A procura por técnicas de clareamento dental é cada vez maior. De boca em boca, informações, produtos disponíveis e formas de como fazer caíram no gosto dos vaidosos. Mas os procedimentos, embora mais acessíveis, requerem cuidados e supervisão profissional. Então, dentro do prazo que a gente faz o clareamento, um profissional treinado, que estudou, usa um bom produto e faz o protocolo certinho, não tem problema nenhum. E os mitos e verdades sobre o clareamento dental? E os clientes assim que procuram, né, o café e as outras comidas aqui também, que talvez podem pigmentar os dentes, eles evitam alguma coisa? Quando estão em tratamento dentário, de clareamento, eles procuram evitar, daí coca, os refrigerantes escuros, né, coloridos, que é sempre no Sprite, no suco de laranja, que é um pouquinho menos colorido, que tem tinta, né? Então a gente nota, então e já percebe que o pessoal está fazendo tratamento. Já se sabe, são mitos mesmo. E nós até testamos, fizemos uma pesquisa específica para isso. Enfim, os pigmentos dos alimentos interferem ou não no clareamento? Estou fazendo um clareamento, tenho que parar de tomar meu cafezinho ou não? Outro mito, você vai clarear o dente e o dente vai ficar fraco, vai ficar frágil, vai quebrar. Isso é um mito. Outra coisa, clareador causa tumor, causa câncer bucal. Até pouco tempo não havia muita informação sobre a pigmentação dos dentes por bebidas e alimentos ingeridos. Investigar mais a fundo esta influência foi o motivo para pesquisas, como a desenvolvida pela Faculdade de Odontologia da UPF. O projeto de pesquisa, ele sempre busca resolver alguma dúvida que a gente tem, que pode surgir do trabalho do consultório, do dia a dia, porque nós lemos, aprendemos técnicas e muitas vezes nos perguntamos, mas por que tem que fazer isso? E se eu fizesse de outro jeito, o que aconteceria? Então, isso gera vamos dizer, uma dúvida, uma questão, dá para dizer assim, uma hipótese inicial. A partir dessa hipótese, a gente pode montar um projeto para tentar responder essa questão. A continuidade da entrevista para esclarecer as principais dúvidas e curiosidades sobre o clareamento dental, você acompanha agora no estúdio. Bom, então, olá Bruno, olá Marcelo. Marcelo, teu sobrenome é Ferraz, né? Nós não dissemos no início do programa. Antes da gente falar um pouquinho do projeto em si, como é que ele funcionou, que é o tema que vai ser abordado no próximo bloco, eu tinha uma pergunta que, como cidadã portadora de uma arcada dentária, é uma dúvida que eu tenho. Por que os nossos dentes ficam amarelos? Bom, os dentes eles escurecem principalmente por uma causa natural. A polpa do dente é popularmente chamada de nervo, mas o nome correto é polpa. É um tecido conjuntivo. Igualzinho que tem quando a gente corta a pele e sangra, que muitos chamam de carne. O que é isso? Tecido conjuntivo. Então a polpa é exatamente isso. Tem vasos, nervos, células. Por isso que uma dor de dente dói tanto. Exatamente. E as células vão produzindo um colágeno. Esse colágeno vai sendo mineralizado com cálcio e fosfato que vem da corrente circulatória. E com isso vai aumentando a espessura da dentina, parte interna do dente. Também, essa dentina que é cheia de canaizinhos, esses canais vão sendo calcificados com o tempo. O que acontece então? A dentina
que na criança é bem clarinha, quase branca, num jovem já está bege, depois passa para um tom castanho, um castanho meio alaranjado, depois um castanho que puxa para o marrom. Isso a gente pode chamar de mineralização, ou calcificação, ou envelhecimento fisiológico do dente. Não E quer dizer que leva seja uma boca décadas. doente. Não, de maneira alguma. E tem uma outra questão também. O esmalte, que é a parte mais clara do dente, que recobre a dentina, é semitransparente. É clarinho, mas semitransparente. Então a influência da cor da dentina vai ser vista lá fora. É que nem um box de banheiro, né? Ele deixa você perceber o que tem por trás. Então o esmalte é assim, é semitransparente e a cor lá da dentina vai influenciar na superfície. Com o passar do tempo, com alimentação, escovação, o esmalte vai desgastando um pouquinho. Então ele deixa transparecer ainda mais a cor da dentina. E como com o passar do tempo ela escurece, então quer dizer que sempre, a cada década, a gente vai ter a cor um pouquinho mais escura. E o fato do esmalte ir diminuindo, ir gastando, ele deixa o nosso dente mais vulnerável para doenças, para cáries, ele funciona como um protetor ou não? O esmalte pode ser considerado um protetor, com certeza. Ele é indolor. Ele tem uma espessura média em torno de 1,5 milímetros e se desgasta com o passar do tempo, dá para acreditar que sim, que o dente pode ficar até mais vulnerável. Porém, a idade do desenvolvimento da cárie é mais na criança e no adolescente. Geralmente o adulto, naturalmente, ele já tem um decréscimo da incidência e prevalência de cárie. Por quê? Muda a alimentação, não come mais tanto doce, não passa o dia inteiro comendo doce, a frequência diminui. Tem uma coordenação Depende motora... da pessoa, né? Depende da pessoa. Tem uma coordenação motora melhor, então consegue higienizar melhor os dentes. E isso faz com que haja um declínio mesmo da incidência de cárie. Mas, com certeza, o esmalte é super importante e quanto mais nós preservarmos, melhor. Melhor. Essa questão do clareamento, então, ela é uma questão estética? Ela é uma questão estética. O clareamento, o desejo de clarear os dentes, de ter um sorriso bonito, claro, a gente pode dizer assim, é puramente estético. Mas se a gente pensar um pouquinho mais no que está por trás do desejo, a gente descobre que tem muita relação com bem-estar, com qualidade de vida, com a naturalidade com que a pessoa Sorri para os outros, conversa. Claro, nesse ponto de vista dá para dizer assim, é estética, mas é saúde também. Marcelo, a gente está falando aqui do resultado de um projeto de pesquisa. Estamos falando de uma pesquisa realizada na universidade. Sim. E uma pesquisa que tem uma relação com a questão estética, né? Sobretudo. Por que tu te interessou por essa área? Primeiro porque um professor que foi para fora do país trouxe um clareador diferente, que é vendido lá como nas farmácias e sem qualquer controle. Ele me apresentou que eu poderia fazer meu TCC sobre isso e eu me interessei bastante, porque nós sabemos da nossa área que precisamos muito de controle de um profissional. E esse material não precisaria nenhum controle, entre aspas, né? Me interessei para saber se ele funcionava, como funcionava, se ele faria mal para as pessoas e em relação a tudo que ele oferece. Tu chegou a ter acesso a esse material? Sim, o material já está aqui. Já está aqui. Já tá aqui. E vocês já estão testando? Ainda estamos começando a testar. Esses testes, eles não são feitos direto na boca das pessoas, né? O professor Bruno estava explicando que eles têm todo um processo. Começa com um dente... Isso, com dentes extraídos. Dentes que foram extraídos por outra causa. Vão para o banco de dentes. Por exemplo, um terceiro molar incluso, que é chamado de siso, né? Precisa extrair. Então a pessoa extrai. Hoje os dentistas enviam para o nosso banco de dentes aqui na Universidade de Passo Fundo e eles passam por um processo de esterilização e ficam disponíveis para pesquisa. As pesquisas começam com esses dentes. Depois, sim, a gente pode usar os produtos... banco de dentes. Banco de dentes. Olha, isso deve ser uma novidade para muitos dos nossos telespectadores, pelo menos para mim é. Né? A gente sempre ouviu falar, por exemplo, no caso da medicina, que a gente tem os cadáveres, né, no IML, que são usados, alguns liberados para estudo. Nós temos os dentes das pessoas. Tem banco de ossos, que tanto a medicina quanto a odontologia fazem uso. Por exemplo, enxertos antes de implantes dentários, pode vir o osso de um banco de ossos que tem no Hospital São Vicente.
também ligado à Faculdade de Medicina da UPF. Nós temos são todos bancos de órgãos, como de olhos aqui do nosso Hospital de Olhos, tem um banco de olhos. É que a gente não costuma córneas, perceber, né? o osso como um órgão, né? Mas é o tecido ósseo. E o dente é um órgão também. A legislação é toda a mesma. Por exemplo, em termos de lei, você ter um dente ou um olho ou um fígado ou um coração é órgão humano. O Marcelo tocou numa questão que eu achei relevante. Ele falou de um produto que seria comprado em farmácia fora do Brasil, né? Isso. Que é o produto que ele está pesquisando. Mas a gente escuta ver propaganda na TV, por exemplo, de pasta de dente que clareia o dente na primeira semana de uso, né? Quer dizer, esses produtos têm esse efeito mesmo e isso pode ser usado sem o acompanhamento do médico? Olha, Bibiana, a maioria não tem um efeito verdadeiro de clareamento. Se a gente for ver a composição, muitos desses produtos, eles têm dióxido de titânio. É uma partícula microscópica branca. É a mesma usada em tinta branca. É a base da tinta branca, dióxido de titânio. Essa partícula, ela se fixa vamos dizer, na película adquirida. O que é isso? É uma camadinha de saliva que está ao redor do dente. Os nossos dentes estão sempre úmidos, né? Sim. Então, esse dióxido de titânio se fixa nessa película e dá uma sensação de dentes mais claros, de um brilho maior, mas você tem que usar de manhã, de meio-dia e de noite, todos os dias. Como se estivesse passando uma tintinha no teu dente. Mais ou menos isso. Ao invés de limpar, de fato. E a gente não recomenda, né, esse tipo de produto, até porque ele não clareia. Agora, estão chegando já no mercado os produtos que têm o peróxido de hidrogênio, que é o princípio ativo do clareamento. Então, eles realmente têm potencial para clarear. Tá, então vamos reforçar essa ideia para o nosso telespectador. Então, se você for, por acaso, comprar um produto de clareamento, o ideal é escolher aqueles que têm o peróxido de hidrogênio e não os que têm... Essa tua pergunta é boa. Não é isso também. Não, tá certo. Se o objetivo é clarear, eu tenho que ter peróxido de hidrogênio. Perfeito até aí. O problema, como o Marcelo falou, é que se o paciente, a população pode chegar na farmácia e comprar um produto para clareamento que tenha peróxido de hidrogênio, ele leva para casa e começa a usar. E usa uma semana, e 2 e 3 meses, e não sem nota controle. Sem controle. Não, vai clarear. Acho que vai clarear. Em princípio, o potencial é que clareie, já que tem o produto peróxido de hidrogênio. O problema é o seguinte: quem é que está controlando esse clareamento? Qual é o profissional que vai dizer, olha, agora você já alcançou o benefício, se continuar usando, vai começar a prejudicar. Tem que parar. Não existe isso nem na bula. Então, a nossa preocupação, como profissionais da saúde, como dentistas, é que a indústria, o comércio, estão passando dos limites, disponibilizando produtos para clareamento que deveriam ser sempre administrados pelo dentista, sob controle, porque o uso contínuo por longo período pode trazer prejuízo. 2 coisas bacanas nós aprendemos nesse bloco. A primeira delas é que uma boca com dentes mais escuros não necessariamente quer dizer problema de saúde ou maus cuidados do dono da boca com a sua boca. E a segunda coisa que nós estamos aprendendo, eu pelo menos aprendi, não sei você aí em casa, é que mesmo que seja uma coisa estética, né? Você não pode usar nada na sua boca sem o acompanhamento do seu médico. Aquilo que a gente diz para os remédios que a gente toma e compra na farmácia, vale para os dentistas também. Consulte o seu dentista antes de usar qualquer coisa. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Um projeto da UPF pesquisa a pigmentação e o processo de clareamento dos nossos dentes. Técnicas muito utilizadas nos dias de hoje. Gente, vamos de novo. Eu tropecei ali.
projeto da UPF pesquisa a pigmentação e o processo de clareamento dos nossos dentes, técnicas muito procuradas nos dias de hoje. E é sobre isso que a gente continua conversando nesse segundo bloco do Uni Aberta, para conhecermos mais um pouco a pesquisa realizada pela... Vamos de novo. É o Jornal Nacional Inglês. Um projeto da UPF pesquisa a pigmentação e o processo de clareamento dos nossos dentes, técnicas muito procuradas nos dias de hoje. E é sobre isso que a gente continua conversando nesse segundo bloco do Uni Aberta. Para conhecermos um pouco mais a pesquisa desenvolvida, estão no estúdio o professor Bruno e o acadêmico Marcelo, do curso de Odontologia. Mas antes, vamos entender como o projeto funcionou na prática. A pesquisa teve várias etapas. No início foram usados dentes humanos extraídos. Já na última fase, os próprios alunos do curso foram os pacientes. Dessas dúvidas a respeito de clareamento dental em consultório, nós desenvolvemos primeiro 3 projetos que tentavam comparar uma sessão única com tratamento clareador mais prolongado a sessões curtas, só que múltiplas, 2, 3 sessões de clareamento. Haveria diferença na sensibilidade ou na efetividade do clareamento? A outra questão era, quando a gente faz clareamento, precisa mesmo parar de tomar cafezinho, chá, chimarrão, vinho? Será que esse pigmento dos alimentos realmente penetra no dente durante o clareamento? E a outra questão, então eram 3 projetos, a outra era assim, se a gente prolongar o tempo de clareamento na mesma sessão, será que a dureza superficial do esmalte, chamado microdureza, vai ser alterada, vai prejudicar o dente ou não tem diferença? A aprendizagem dos alunos, mesmo estando na cadeira do consultório, contribuiu para a formação profissional e também para a comprovação científica. É bem interessante que essas pesquisas sejam realizadas aqui dentro mesmo da faculdade e os alunos próprios aqui da Odonto participem dessas pesquisas, porque aí eles vão dar um melhor entendimento para a população também. As pessoas que aplicaram em nós o clareador tiveram vários cuidados, como o professor Bruno falou, na gengiva e carinho e cuidado, Eu acho que o que mais tem que ter, a gente se colocou no lugar do paciente, querendo ou não querendo ficar de boca aberta, é bem complicado, quase 1 hora, e a boca é um lugar sensível, onde é bem ruim a gente estar mexendo ali alguma coisa, e o dente também é bem perto de algumas inervações, alguma coisa, e a gente se coloca no lugar do paciente. Realmente eu não deixei de comer nada pigmentado, assim, e tive um resultado excelente. Foi bem bom, eu acho que foi dentro do que eu esperava. E é interessante a gente estar do outro lado, estar sentado na cadeira para se sentir paciente, assim, saber o que a gente está fazendo certo, errado, e se sentir nesse jogo, assim, eu acho interessante isso, para a gente atuar melhor na profissão, levar isso para o nosso lado, daí depois, atrás da cadeira. Os 3 projetos envolvendo a pigmentação e clareamento em consultório, quantidade de sessões necessárias, sensibilidade e fragilidade dos dentes estão em fase de publicação. Já estamos com todos os resultados desses 3, levaram 2 anos para ser concretizados, e agora a gente está naquela fase de redação para uma futura publicação. A pesquisa parte agora para outra fase. Pesquisar o clareamento caseiro e os kits vendidos em farmácias. Os resultados da primeira etapa e as perspectivas do grupo de pesquisa você confere agora no estúdio. Bom, então antes de eu começar a falar do projeto, eu tenho mais uma dúvida. Se nós vamos clarear os dentes, faz o tratamento, com o passar do tempo, a tendência é eles voltarem a escurecer. Sim. Isso é uma coisa que eu teria ou poderia fazer de quanto em quanto tempo? Olha, o clareamento, ele dura em média 4, 5 anos. Então, se a gente altera a cor do dente, daqui a 5 anos, provavelmente, teria que repetir o clareamento. Fazer isso muito próximo é que pode... Pode prejudicar. Como antes a moça falou, a cada 6 meses eu tenho que fazer um tratamento.
tem que cuidar com isso. É um tempo muito curto para repetir o tratamento clareador. Em função do que se usa para fazer o tratamento, Exatamente, do tipo de produto. Exatamente, o tipo de produto. É um produto que é seguro desde que bem controlado pelo profissional. O problema é que se o produto fica, vamos dizer, uma concentração mais alta do que precisa, por um tempo mais prolongado do que deveria, ele começa a prejudicar mesmo, primeiramente, os tecidos vizinhos ao dente, que é a gengiva, o tecido de sustentação do dente, que é o ligamento periodontal, o osso. Pode trazer Então, danos. é preciso tomar cuidado. Tomar cuidado. Com os cuidados profissionais, aí dá para dizer, então é seguro? É seguro. Nós falamos ali na reportagem sobre três projetos que antecedem esse, né, que estão agora em fase de publicação. E eu também vi os alunos dando depoimento dizendo que eles estavam na cadeira dos pacientes. Os alunos ocuparam os dois lugares, como dentistas e como pacientes, ou só como pacientes? Não, é que existe uma equipe de pesquisa, que são alunos de iniciação científica. E esses alunos, depois dos projetos aprovados, eles selecionaram voluntários, também alunos da odontologia, para serem os pacientes da pesquisa. E foi feito o clareamento, né? A gente dividiu por hemiarco. Por exemplo, a pessoa sentava na cadeira, do lado direito da boca era uma técnica e do lado esquerdo outra técnica. Do mesmo paciente, não? No mesmo paciente. No mesmo paciente? No mesmo paciente. E, claro, se houvesse alguma diferença entre as técnicas, nós compensaríamos. Né? Depois, mas não houve, sim. Quer dizer, foi igual em termos de sensibilidade e clareamento. O que nós estudamos nessa pesquisa? Se uma sessão única prolongada de clareamento seria diferente ou igual a 3 sessões curtas de clareamento. Então, numa arcada, num hemiarco, digamos, nós fizemos uma sessão prolongada. No outro hemiarco, 3 sessões curtas. E os alunos preenchiam um questionário sobre sensibilidade e também nós medíamos a cor com escalas, que é aquele dentinho que apareceu antes comparando, e também com um aparelho que é um espectrofotômetro que dá a cor. Você encosta e ele diz a cor do dente. É um método bem preciso. Então, nós vimos o quê? Que entre as duas técnicas não há diferença, nem na cor final e nem no grau de sensibilidade relatada. Quer dizer que se eu for no meu dentista e ele fizer uma única sessão de tratamento, pode ser que ele esteja fazendo o correto. Ele pode fazer uma sessão mais prolongada ou ele pode fazer 2, 3 sessões mais curtas. No final, a gente vai ter o mesmo grau de clareamento. Eu queria perguntar para o Marcelo, tu foi paciente ou tu aplicou um tratamento? Não, tratamento? dessa parte eu não participei nenhuma, foi só as meninas que já estão formadas. Mas de todos os resultados das partes da pesquisa das quais tu participou, o que é que te chama mais atenção? Chama muita atenção realmente o jeito que as pessoas usam os clareadores. Que tem muito dentista que visa muito lucro e chama o paciente várias vezes para fazer o processo novamente. Como o professor falou, tem que ter muito cuidado com isso, porque a estética, claro, as pessoas querem uma boca sempre com um sorriso muito branco, mas tem que cuidar muito da saúde também, né? Pois é, o Marcelo fez um comentário interessante. Tem profissionais, como em todas as áreas, né, que estão mais preocupados com o lucro, né? Isso. Só que como é que isso beneficia a população? Porque esse é um resultado que a comunidade científica está construindo e compartilhando. Como é que os resultados da pesquisa de vocês podem chegar até a comunidade? Primeiro, nos nossos pacientes, que nós saberemos que estamos fazendo certo e o que não estamos, né? Depois, eu acho que no boca a boca as pessoas vão sabendo assim, e depois nas publicações, né, que nós faremos, daí os profissionais da nossa área saberão e irão passando para frente. Acho que também na formação de novos profissionais, não é, Bruno? Com certeza. A diferença de um procedimento de qualidade não está só no material que usa, né? Na qualificação do profissional, ele tem um título, ele não tem o título. É muito mais nos cuidados, seguir bem o protocolo, ter capricho, dedicar um tempo maior na consulta e visar a qualidade, tudo isso é muito importante. Dos resultados que vocês chegaram até agora nessa pesquisa, das coisas que a gente discutiu hoje no programa, se tu tivesse que deixar um recado para o telespectador, que é leigo, né? Que recado você deixaria?
Bom, eu diria que, em termos de clareamento, hoje é um procedimento seguro que, como um medicamento, como antibiótico, é sempre bom consultar antes o profissional, o dentista, para saber como clarear os dentes. Tem duas opções: clareamento caseiro com moldeiras, mas é supervisionado pelo dentista, e o clareamento em consultório, onde o próprio dentista, naquele momento, aplica o clareador. Os dois são excelentes procedimentos, tem um bom resultado, sempre vai clarear o dente. Então, procurar o profissional. Outro recado importante: não existe dente branco, ele não fica branco. O dente, a gente vai ver, ele é uma cor bege, pode ser um bege mais escuro, um bege mais claro, digamos assim. O clareador, ele vai diminuir aquela intensidade de cor, mas jamais a gente vai comparar com uma superfície branca e vai dizer: nossa, meu dente está branco igual a essa folha de papel ou essa parede branca. Não, fica bege claro. E isso é bom que a população saiba, porque a busca por um dente muito branco é irreal e vai começar a prejudicar. Tá bom, então deixamos os nossos telespectadores com esse recado, nos comprometemos a voltar a falar da nossa saúde bucal, né, que é uma coisa importante. Às vezes a gente dá tanta atenção para o resto do corpo e não dá atenção para a nossa boca. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na próxima semana com uma outra pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!